Graças a Deus. Queridos, vamos ler um texto sagrado para nós pensarmos juntos e ouvirmos algo mais que o Senhor quer nos falar nesta noite. Está um ambiente tão maravilhoso, o Senhor já tem falado nos louvores, orações. Vamos ler segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 11 ao 17. Mas depois nós vamos acabar citando mais alguns versículos no decorrer da mensagem. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Segundo Reis 4 e 12. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Amém. Podeis assentar, queridos. Você já conhece esse contexto, mas só para nós relembrarmos, um contexto em que a nação de Israel vivia uma época de crise, de dificuldades, de afastamento de diante do Senhor. Os reis dirigindo a nação de maneira que o Senhor não se agradava, o ministério profético de Elias, de muito ímpeto, de muita força, ao qual Eliseu seguia, e agora neste momento está dando continuidade. Elias já saiu de cena, Na verdade ele foi arrebatado, está com o Senhor, e Eliseu está dando agora continuidade neste ministério profético, porque mesmo com a incredulidade ou iniquidade do povo, os profetas continuam fiéis, mesmo que não eram muitos. Chegou um momento que Elias pensou que estava sozinho e Deus lhe revelou que haviam mais escolhidos, mais pessoas que não haviam se dobrado, mas os profetas permaneciam de pé. Agora chega esse cenário em que Eliseu está dando início ao seu ministério profético e começa o relato a respeito dos milagres. Você vê que desde o momento que Eliseu começa a seguir Elias, ele fica meio que em segundo plano e não aparece mais, não é mais tão citado, mas aqui volta a ser citado, começa a fazer os milagres. Mas o detalhe que nós escolhemos este versículo de número 12, é porque é aqui que entra em cena também um moço chamado Geazi. Geazi, chamado moço de Eliseu, está numa posição de servo. E lembrando da nossa temática atual, a temática deste ano, chamados para servir, eu creio que, como nós já temos trabalhado todo o ano sobre esse tema, todos nós já estamos convictos de que fomos chamados para servir, amém? Todos concordamos com essa ênfase no chamado para servirmos ao Senhor, servirmos à igreja e exercermos diaconia sobre o mundo. Já temos convicção que fomos chamados para servir, mas nessa trajetória de Geazi, nós vamos perceber alguns perigos ao serviço. Aquele que se coloca na posição de servo, ele se coloca numa posição de vulnerabilidade também, porque não é possível nós nos servirmos pela metade, não. O servo, ele se entrega totalmente para servir com dedicação, com inteireza, e quando se entrega totalmente, pode dar brecha para algumas vulnerabilidades.
E nós vemos que aqui no decorrer deste relato, Geazi teve algumas vulnerabilidades que o inimigo pode ter trabalhado na sua mente e no seu coração. Então, vamos citar alguns perigos que podem ser entendidos aqui nessa trajetória de Geazi como servo de Eliseu, sucessor de Elias, mas que, por sua vez, não deixou um sucessor direto do seu ministério profético. Talvez a pessoa que Eliseu estava investindo, talvez não, é muito provável que a pessoa que ele estava investindo era esse homem chamado Geazi, mas não foi possível esta continuidade. Geazi estava trabalhando então como moço de Eliseu, estava seguindo e o servindo. No momento do chamado de Eliseu, quando ele se aproxima de Elias, lá no versículo 21 do capítulo 19 de 1 Reis, fala que ele seguiu Elias e o servia. Então, ser o moço do profeta significa estar a serviço deste, estar servindo no ministério. Então, Geazi está nesta oportunidade de servir ao ministério profético, servir ao povo de Deus e servir a Deus através deste trabalho. É algo que tem seus prós e também as suas dificuldades. Era uma responsabilidade, um privilégio, ser servo, ser o braço direito, o homem de confiança do homem de Deus, do profeta, que era um expoente, tinha suas benesses, tinha os seus privilégios, era um cargo importante, mas trazia determinadas tentações. Isso vale para que eu e você já vamos pensando no nosso serviço e o nosso chamado como servos. Há serviços que parecem ter uma maior visibilidade, parecem ser cargos muito importantes, mas precisamos ter claro que há inerente a esse serviço algumas vulnerabilidades, algumas dificuldades ou possíveis tentações. Então vamos dar sequência lendo algumas tentações que Geazi pode ter passado. Primeiro, no versículo 26 e 27, depois que a mulher que hospedava, a sunamita que hospedava o homem de Deus, recebeu este presente, esta bênção, teve o filho, mas esse filho fica doente, e chegando lá no versículo de número 26, há um detalhe que nos chama a atenção. Quando a mulher se apresenta e eles vão perguntar como ela estava, a palavra diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Versículo 27, revelou. Geazi age aqui como um verdadeiro servo. A pessoa chega com um problema e, da perspectiva de Geazi, parece que ela está importunando o profeta. E esse é um grande perigo para nós, que estamos na posição de servos. Quando nós observamos o ministério, ou a pessoa que exerce aquele ministério, com a perspectiva de superproteção, ou até mesmo possessividade. O perigo da possessividade e da superproteção. Não dá para entender bem claro aqui se este zelo de Geazi era somente com relação ao homem de Deus ou ao ministério em si, porque ambas as coisas acontecem. Às vezes há até um certo ciúme quanto ao ministério e a pessoa protege aquele que está na posição de destaque, visando aquele chamado, aquele ministério, mas o fato é que ele faz. Parece tudo certo, ele está protegendo o homem de Deus. Só que, quando nós estamos neste trabalho, neste serviço, nós não podemos esquecer do porquê existe esse serviço e esse ministério. Eliseu foi chamado pelo Senhor para aquele tempo servir a Israel, servir ao povo. Todos nós cristãos fomos chamados por Deus para servir. E quando nós perdemos essa perspectiva do serviço e começamos a ignorar a necessidade dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, começamos a criar uma redoma sobre
o próprio trabalho que desenvolvemos ou a pessoa que está sob a liderança, isso é muito perigoso. Geazi começou a esquecer o que era realmente importante. Parece que ele estava protegendo, mas dessa perspectiva, ele estava indo na direção errada, porque ele estava afastando a mulher e ele estava praticamente querendo impedir um milagre de acontecer. A maneira que ele estava exercendo o seu zelo, o seu cuidado, ele estava se colocando na frente do milagre, na frente da bênção. E é um perigo quando nós estamos servindo, nós afunilarmos a visão e não termos ela aberta, e esquecermos desses detalhes. Veja, fato semelhante a esse aconteceu lá, quando o Senhor levanta homens para profetizarem, e 2 deles profetizam fora do arraial, lá na época de Moisés, e Josué queria corrigi-los. Josué queria proteger o ministério de Moisés naquele momento. Era um certo zelo também. Eu também identifico similaridade com aquele texto que as crianças eram trazidas a Jesus para que Jesus os abençoasse, impusesse as mãos, mas os discípulos estavam removendo as crianças para não importunarem a Jesus. 3 situações semelhantes que os subalternos agiram da mesma maneira, nessa perspectiva que eu estou lendo, agiram da mesma maneira, mas o objeto da sua proteção, que é Eliseu, Moisés e Jesus, agiram nas 3 vezes de maneira correta. Moisés disse: oxalá que todos profetizassem. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Eliseu disse: deixa, o coração dela está abatido, essa alma está triste, o Senhor não me revelou, mas nós vamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Então nós precisamos, como servos, vigiar quando estamos observando um chamado que nós recebemos, ou algum dos nossos semelhantes, nossos amigos, irmãos imediatos receberam, para não ter essa visão de superproteção. Precisamos ter a visão aberta, porque senão a nossa visão humana egoísta é de segurar para nós. Nós queremos segurar o ministério só para nós e colocar dentro de uma gaiola, chamar só para mim, só eu quero. Não, precisamos compartilhar com os nossos irmãos. Ele queria ao mesmo tempo colocar num lugar de destaque, mas só para ele desfrutar. Era um perigo que Geazi estava correndo naquele momento, o perigo da superproteção ou possessividade. Então precisamos estar atentos e pedir que o Senhor nos abra a visão. Abrir a visão a respeito do nosso chamado pessoal, abrir a visão a respeito daqueles que estão ao nosso redor. Pode ser o cônjuge, pode ser um filho, o discipulador, pode ser o obreiro, pode ser um pastor, que o chamado é para servir a todos e nós não podemos limitá-lo. Que o coração nosso seja guardado pelo Senhor. Mas tem outros perigos que se seguem. Esse perigo parece um pouco leve, mas parece que ele está dando início a uma visão distorcida de Geazi a respeito das coisas. Vamos para frente. Mais à frente, na sequência do texto, versículos 28 a 31 diz assim: disse ela ao profeta: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Até o versículo 30, para nós pensarmos. Geazi é enviado agora pelo profeta para uma tarefa específica. E ele foi e executou exatamente como foi mandado. Versículo 31 diz que ele retorna. Geazi foi na frente, pôs o bordão sobre o rosto do menino, não havia nele voz nem sentido, então voltou a encontrar-se com ele, trouxe-lhe a notícia dizendo: o menino não despertou. O servo executou exatamente como foi mandado pelo seu líder, mas nada aconteceu.
Geazi está neste momento correndo um perigo de sentir-se usado para determinada tarefa. Ele pode correr o risco aqui de não ser reconhecido pelo seu esforço, porque ele fez exatamente como havia sido instruído e nada aconteceu. E no versículo seguinte, ou na cena seguinte, chega agora Eliseu e o milagre acontece. Chegou o homem de Deus e o Senhor operou. Olha como Geazi pode ter começado a criar um sentimento de frustração. Lá no versículo 14 que nós lemos antes de iniciar esta reflexão, esta pregação, Geazi foi quem trouxe a visão ou a ideia de que a mulher não tinha filhos e o marido já era idoso. E não se fala mais nisso, que ele foi honrado por aquela ideia. Nós não sabemos as setas que o inimigo consegue e começa a lançar no coração, na mente de Geazi, e começa a lançar às vezes nas nossas próprias mentes por detalhes que parecem insignificantes. Geazi neste momento cumpriu a tarefa e nada aconteceu, e não recebeu nenhum aplauso, nenhum louvor, seu nome nem foi citado. Na sequência, lá para o versículo 38 em diante, quando o próprio Geazi vai preparar um caldo de ervas, acontece que ele coloca planta venenosa, e todos ficam assustados, tem morte na panela, não poderiam comer. Meu Deus, uma linha de frustração que Geazi vai entrando, porque agora ele não consegue fazer mais nada certo, nem um caldo para os demais profetas comerem, ou a escola, os filhos dos profetas comerem, ele não consegue fazer certo. Ou talvez no coração ele começa a pensar, mas o meu líder não me instruiu corretamente. Talvez na posição, no momento do milagre com o filho da sunamita, ele também possa ter começado a conjecturar que não recebeu as instruções corretas. Talvez o meu líder não me falou o segredo, talvez faltou algum detalhe. Quantas setas às vezes o inimigo começa a lançar? Nós não conseguimos esclarecer por completo como estava o coração de Geazi no decorrer destes dias, destes eventos, mas nós conhecemos o nosso coração, como está no dia de hoje. Quais foram as setas que o inimigo pode ter lançado? Não sabemos exatamente no decorrer do texto quando foi que a serpente conseguiu lançar o seu veneno no coração e na mente de Geazi, mas em algum momento começou a fermentar um certo sentimento de que estava sendo usado e não estava sendo reconhecido, de que ele estava fazendo as coisas certas e o milagre não estava acontecendo. Talvez alguns dos irmãos possam estar sentindo-se assim hoje. Eu fiz tudo certo, mas o milagre não aconteceu. Eu que vim com a ideia, com a estratégia e ninguém percebeu. Agora eu não consigo fazer mais nada que há veneno, vai causar morte. Agora chega o profeta e faz o milagre de novo. Fica com todo o aplauso de novo. Mas para qualquer um de nós que comece a ter esse sentimento, lá em Hebreus 6:10 diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes aos santos. Deus não esquece de nada. Talvez não tenha sido lembrado o teu esforço, a tua dedicação, que você seguiu exatamente a instrução, mas o Senhor está vendo, está percebendo tudo. Precisamos vigiar com os cochichos de Satanás nos nossos ouvidos. Teve um homem que chegou ao cúmulo de trair a Jesus, e João dá a entender que ele já vinha sendo tentado pelo inimigo, porque ele era tesoureiro e ele mexia naquele valor e assim por diante. Vigiemos e peçamos sabedoria de Deus, para que esses sussurros infernais não desçam ao nosso coração. Cuidado com os cochichos do inferno, o orgulho que deseja louvores,
que gostaria de receber aplausos, tapinha nas costas, elogios. Talvez Geazi quisesse um pouco disso, e isso vai ser provado lá na sequência. Talvez ele queria naquele momento receber um pouquinho de elogio também. Então ele está, dessa perspectiva, sentindo-se usado, sentindo que o seu valor, o seu esforço não foi reconhecido, mas a palavra também nos instrui a respeito disso. Jesus disse lá em Marcos 10, 44, está registrado: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem quer ser servo, quem quer ser o primeiro, seja servo de todos. Não podemos projetar as nossas frustrações pessoais na pessoa de alguém. Não podemos direcionar nossa falha ou a nossa incapacidade em alguém, mas precisamos depositar aos pés da cruz. Na sequência, entra uma terceira dificuldade, ou um terceiro perigo que Geazi estava correndo, quando eles se deparam com Naamã, a história de Naamã. Versículo 9 diz assim, veio pois Naamã com seus cavalos, com seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-se 7 vezes no Jordão, assim tua carne será curada, ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas estas águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou-se e foi com indignação, ficou nervoso. É um momento que, da perspectiva de Geazi, que queria aplausos, queria louros, é um momento importante. Chega um grande oficial do exército sírio e precisa da ajuda do profeta agora, precisa de um milagre. Para quem quer um tapinha nas costas, para quem quer receber algum valor monetário, para quem quer encher a sua bola de orgulho, é a oportunidade, é uma grande oportunidade. E agora Eliseu seleciona para ir e enviar, entregar esta mensagem, ter contato com este homem, mas a mensagem não era a que o homem esperava. E o ressentimento, a indignação, o desrespeito desse homem foi projetado a este entregador da mensagem. Quantas vezes os xingamentos vêm, os ressentimentos vêm, era um momento importante, mas a mensagem era diferente do que a pessoa esperava. Como mensageiros do Senhor, chamados para servir, haverá situações que nós teremos que entregar mensagens que não são do agrado. Mensagens de salvação, de transformação, de arrependimento. Situações que precisa enfrentar e haverá uma retaliação, haverá um ataque, haverá um desrespeito, haverá um ressentimento projetado na sua pessoa. Como está o coração agora deste homem? É bem dessas tarefas que o Senhor às vezes nos confia para entregar. Talvez, não vamos conjecturar tanto, mas talvez ele nem concordava com a mensagem, ele só estava repassando, entregando a mensagem. Mas foi alvo dos ataques, foi alvo dos desrespeitos. Precisamos estar preparados para essas situações, para que esse ressentimento, esse desacato não nos frustre, não nos impeça de prosseguir na jornada, porque o ministério é longo, o chamado é contínuo, não acaba até o Senhor dizer que chega e chama nós para a glória. E como nós nos deparamos com essas situações, como reagimos? O homem ficou indignado, o homem não queria, ele virou as costas e foi embora. Ainda bem que do outro lado também tinha servos, e os servos o convenceram a voltar e mergulhar as 7 vezes no Jordão, e o milagre aconteceu, a ponto deste homem voltar querendo agora suprir ou pagar o milagre. Mais uma vez, talvez os olhos de Geazi despertam. O homem veio que apagar o milagre, está oferecendo bênçãos, é a hora então de nós abraçarmos.
É a hora dele pagar pelo menos um pouquinho do desrespeito. E o que Eliseu diz? Eliseu diz não. Eliseu dispensa. Eliseu diz que não ia aceitar. Não entendemos totalmente a linha de raciocínio do profeta. Talvez não queria ter alguma coisa para que o general, o comandante se apegasse, tivesse algum ponto para barganhar, enfim, não sabemos. Mas ele tinha a sua lógica e era o homem de Deus. Só que Geazi já está nesse momento, talvez com o coração tão inclinado e amargurado, que ele está disposto a cometer um ato de deslealdade. Versículo 15 do capítulo 5 diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegou, pôs-se diante dele, e aí ele diz, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel, agora pois te peço que aceites uma bênção do teu servo. Versículo 16, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. O quarto perigo que os servos correm é o perigo dessa ganância oculta, esse desejo de recompensa. E Geazi começou a nutrir tão forte esse desejo que ele chegou à deslealdade de ignorar a ordem direta de Eliseu. Correu atrás do homem de Naamã e pediu o pagamento. E encheu a sua mente, os seus olhos com aquelas coisas da terra. Cometeu um ato de deslealdade. Talvez ele tivesse a sua lógica, estava cansado de não ser reconhecido, estava cansado de viver uma vida com pobreza, estava cansado de não ser reconhecido pelo que fazia, pelo seu esforço. Talvez o coração já estivesse sendo nutrido um ressentimento contra o seu líder, porque não foi instruído corretamente, porque o milagre não acontecia, porque, enfim, não sabemos como estava a mente e o coração. Às vezes nós olhamos e nos deparamos com pessoas que estão com os dentes à mostra, mas não sabemos como está o coração. Não sabemos como estava o coração de Geazi, por isso somente conjecturando. O fato é que ele chegou ao ápice de cometer um ato de deslealdade. E Deus deu uma oportunidade, porque lá no versículo 25, Eliseu chama ele para confrontá-lo. Era o momento para ele se humilhar, pedir perdão e talvez ter a sua ferida curada, ter a sua lepra interna curada. Versículo 25 diz assim, ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? E disse, teu servo não foi a nenhuma nem outra parte. E olha a palavra do homem de Deus. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro para encontrar-te? Era essa ocasião para receberes prata e tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? O homem de Deus veio para a assertividade, para a correção, mas ele não se humilhou. Ele tentou envolver numa mentira. Ele já tinha perdido a visão de servo. Ele estava com os olhos muito fixos no benefício, na bênção, na riqueza, na jornada do chamado para servir. Quando os olhos começam a fixar muito nas coisas terrenas, perde-se a visão e a sinceridade, a entrega de servo. E começa a ficar na expectativa do que vai receber, das bênçãos. Olha quanta coisa que ele recebeu ali, prata, ouro, roupa, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos. Meu Deus, ele estava totalmente fora da visão de servo que começou a seguir o profeta. Que perigo! São 4 perigos que esse homem estava enfrentando. O primeiro foi o perigo da superproteção sobre o ministério e o profeta. Segundo, o perigo de se sentir usado, não ser reconhecido. Terceiro, o perigo quando o desrespeito e o ressentimento é projetado em si. E quarto, o perigo da ganância, um desejo de recompensa
que pode começar pequeno, mas vai crescendo a ponto de tomar toda a sua estrutura, e ele traiu a confiança do homem de Deus. Quando ele mentiu, ele foi severamente punido. Versículo 27, Eliseu diz: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Essa não é uma história que termina tudo certo. Claro que mais à frente ele ainda permanece vivo para dar o testemunho, mas ele sai de cena, ele sai da posição de servo do homem de Deus com uma punição, com um juízo imediato. Se Deus exercesse o juízo imediato sobre todos nós, misericórdia. Misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Essa história de Geazi, esses pequenos pontos pinçados dessa história, nos servem como alerta para nós não seguirmos este caminho, para nós pedirmos diariamente a graça de Deus, a pureza da mente, do coração, a sinceridade no servir, a disposição em servir sem esperar nada em troca. Judas seguiu num caminho parecido com esse, sabemos qual foi o seu fim, mas Deus nos dá a oportunidade de nos entregarmos e servirmos. Precisamos todos saber que não estamos a salvo. O salmista, Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele pede que o Senhor esteja continuamente analisando a sua mente, as suas intenções, e isso nós precisamos, nós dependemos do Senhor diariamente, porque por mais pequeno que seja o serviço desempenhado, o nosso coração humano, o nosso desejo humano é de receber algum reconhecimento, algum aplauso, ganhar algo em troca. Esse é o sistema do mundo, esse é o que impera no mundo, mas não no reino dos céus. Quando o servo se coloca na posição de vulnerabilidade, ele precisa pedir que o Senhor o proteja o coração, porque ele está aberto a esses ataques. Segundo, nós precisamos entender que a maioria dos serviços que nós prestarmos não trará uma recompensa imediata. Já precisamos tirar isso da mente e do coração. Fazer sem esperar recompensa imediata. Deus está vendo tudo. No céu há galardão, mas aqui na terra, porque se nós nos apegarmos a essas recompensas, nós não vamos servir de verdade. Nós vamos ficar anotando as coisinhas. Lá no ano tal, eu fiz tal coisa para aquela pessoa, e até hoje ele não me agradeceu, não me pagou. Lá no bairro tal, eu ajudei aquele. Não, querido, não adianta. Deixa nas mãos do Senhor. Se doa integralmente para a obra, para o chamado, e sirva com alegria. Assim não fica o coração pesado, mas fica um coração grato em servir. Glória a Deus, porque hoje eu consegui ajudar alguém, hoje eu consegui pregar para alguém, aconselhar, visitar, fazer uma doação, servir no culto, servir no templo, enfim, se entregar totalmente, porque nós precisamos sempre da graça de Deus para sondar e analisar os nossos corações. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé para logo nós orarmos. E nós vamos orar por alguns propósitos, alguns motivos aqui. Primeiro vamos orar juntos, todos nós, para que o Senhor sonde os nossos corações. Talvez há alguma coisinha que nós estamos esperando, os louros, os aplausos. Talvez há alguma coisinha que marcou, aquilo eu não estava esperando. Pior é quando vem, tu espera um ato de gratidão e vem uma crítica, vem uma palavra que naquele dia encontra o íntimo do coração, porque você não esperava que aquela pessoa fosse fazer isso. Vamos orar para que o Senhor sonde os nossos corações e purifique tudo. Se alguma coisa já está criando raízes, já está amargurando o coração, que nesta noite o Senhor possa curar. Talvez você se doou e não foi reconhecido, ou não foi bem entendido, começou a ficar ressentido, ou talvez alguém se irou e lançou toda a sua frustração contra você, te feriu.
Vamos orar juntos nessa noite para que o Senhor limpe, purifique tudo. Ou talvez você esteja vendo alguém do seu lado que está sendo usado pelo Senhor e você está meio que super protegendo, está agindo possessivamente. Ou é a respeito do teu próprio chamado. O Senhor quer levar a servir a multidão e você quer reter. Vamos orar juntos para que o Senhor nos ajude a servir aos seus filhos nesta terra. Glória a Deus. Se alguém desejar vir à frente para orarmos juntos sobre esses motivos, pode vir. Quem deseja servir mais ao Senhor e quer se entregar por inteiro, quer tirar qualquer restrição, qualquer limite do seu coração, se entregar, ser chamado para servir, disposto a receber as bênçãos do Senhor, mas disposto a enfrentar essas dificuldades também. Quero orar por todos os irmãos. Vamos orar todos juntos. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Amém? Feche os olhos onde você está. Senhor, sonda-nos e nos conhece. Tu sabes tudo aquilo que o inimigo pode ter lançado na nossa mente, no nosso coração. Talvez das tantas setas, alguma delas atingiu e feriu. E o inimigo aproveitou-se daquilo como uma âncora para começar a trabalhar e amargurar o coração do teu filho, do teu servo, da tua serva. E agora ele está ancorado e o seu barco não navega em direção ao céu. Mas nesta noite a cura, a libertação, a purificação para esta alma abatida. Nós queremos renovar os propósitos de nos entregar inteiramente a Ti, para Te servir até o arrebatamento, para Te servir sem restrições, sem amarras, mas nos entregarmos por inteiro, para que de fato o Teu reino se expanda nesta terra, para que de fato alcancemos almas e possamos causar transformação neste mundo, na sociedade, na comunidade onde estamos inseridos, no local de trabalho, na vizinhança, no departamento, na igreja, lá dentro de casa. Nos usa, Senhor. Não permita, Senhor, que as setas, os cochichos, o sussurro de Satanás tomem o nosso coração e enganem a nossa mente. Quantos feridos, Senhor, quantos com o coração ressentido. Talvez o teu filho, a tua filha aqui neste ambiente está intercedendo por alguém que saiu ferido, está magoado, está ainda precisando de cura. Que o Espírito Santo possa visitá-la e curar, e trazer novamente a luz para entender o chamado especial, o privilégio de Te servir, de ser um anunciador de boas novas, de ser um trabalhador da seara do Mestre, trabalhar para o reino. Nos dá o privilégio de vermos almas se rendendo aos Teus pés, de vermos famílias sendo restauradas, de vermos pessoas sendo edificadas em Cristo, crescendo na fé, não por nosso mérito, não porque somos alguma coisa, mas porque Tu és tudo em nós. Que haja menos de nós e mais de Ti, Senhor. Cresce a Tua autoridade, a Tua unção sobre cada irmão desta igreja que está verdadeiramente se comprometendo com a Tua obra e se entregando totalmente ao trabalho, ao serviço cristão nesta noite. Guarda-nos, Senhor, de pecarmos contra Ti e cometermos qualquer ato de deslealdade para com aqueles que estão imediatamente superiores a nós, mas que possamos entender a visão e seguir a orientação e contribuir para o crescimento, a expansão da obra. Graças Te damos. Amém.